Você já viu pessoas falando que a carne é fraca, por isso que elas erraram, que elas caíram, que elas fizeram uma coisa que não deveriam fazer? Pois bem, esse é o assunto do Fé para Viver de hoje. No Evangelho de Marcos, no capítulo 14, no versículo 38, palavras de Jesus, ele fala o seguinte: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Palavras do Senhor Jesus. Pouco antes de ser preso, pouco antes de ser crucificado, naquela noite Jesus estava no jardim do Getsêmani com os seus discípulos, quando ele então, angustiado, ele é tomado então por aquele pavor. Está chegando a hora, era um momento muito difícil na vida do Senhor Jesus. Ele ora ao Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, não o que eu quero, mas seja feita a tua vontade, seja feito o que tu queres. Jesus tinha levado 3 discípulos para orar com ele. Ele levou principalmente os 3 mais chegados, que eram Pedro, Tiago e João. E esses 3 discípulos que estavam ali com Jesus no Getsêmani, esses 3 discípulos, eles dormem enquanto Jesus está orando, enquanto Jesus está ali angustiado. A hora está chegando, com certeza passava no coração dele todo o sofrimento que ele teria, todo o pecado do mundo sobre o coração de Jesus. E ele, naquele momento, que estava com 3 discípulos chegados, os mais chegados, eles simplesmente dormiram. E um dos que dormiu foi exatamente Pedro. Pedro anteriormente tinha falado para o próprio Jesus que, se necessário, ele morreria por Jesus, que ele jamais abandonaria o Mestre. E os outros discípulos falaram o mesmo. Os outros discípulos, apesar de ser Pedro quem falou isso, eles concordaram com Pedro, ou seja, se necessário, nós vamos morrer por causa de Jesus. Nós aprendemos que nas promessas do Senhor, elas se cumprem todas em nossas vidas. Nós temos que perseverar, mas nós temos que lembrar das palavras do Senhor Jesus. A carne é fraca, o espírito está pronto. Muitas vezes nós somos espirituais, nós falamos coisas maravilhosas, mas nós falhamos. Pedro, ele tinha uma experiência maravilhosa com o Senhor Jesus, mas Pedro, que falou que não abandonaria Jesus de forma nenhuma, ele mostrou ali na prática que a carne era fraca. Não adianta gritar, não adianta fazer promessas, não adianta muito falar. Não é pelo muito falar. A nossa carne realmente ela é sujeita à tentação. Nós precisamos, muitas vezes, na hora da angústia, temos que fazer igual Jesus fez. Qual que foi a saída de Jesus na hora da angústia? A saída dele foi orar. Jesus, ele teve um contato direto com o Pai. Ele ficou ali vigiando, atento ao que iria acontecer, atento ao ataque das trevas, porque as fraquezas da carne, elas são muitas. Então, na hora da angústia, na hora do sofrimento, é vigiar e orar. Orar, aquele contato íntimo com o Pai, aquele contato com fé, sabendo que Deus está conosco. Agora temos que vigiar, porque as tentações são grandes. Se deixarmos, a nossa carne vai falar mais alto. Não tem desculpa. Nós não podemos simplesmente pecar, errar e colocar a culpa na carne. Nós precisamos vigiar, nós precisamos estar atentos aos ataques das trevas e nós precisamos também ter uma vida íntima de comunhão com Deus. Como nós fazemos isso? Pela oração e principalmente também pela leitura da palavra. Tenha momentos de devoção, de devocionais. Acorde pela manhã, não apenas ore, leia a Bíblia, deixe o Espírito Santo falar com você a cada manhã. Tenha intimidade com Deus. Assim, você vai fortalecer o seu espírito e aí a carne vai falar mais baixo. Que assim seja na sua vida.